Então vamos aqui fazendo uma revisão sobre energia e trabalho, sobre energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Vamos resolver 6 questões. Questão 1. Uma força constante de 20 newtons produz em um corpo um deslocamento de meio metro no mesmo sentido da força. Quando falam que a força está no mesmo sentido do deslocamento, significa então que entre a força e o deslocamento forma um ângulo de 0 grau. Tá? Calcule o trabalho realizado por essa força. O trabalho de uma força constante é calculado através desta fórmula, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Como está no mesmo sentido, eu afirmei que o cosseno do ângulo vai ser de 0, e o cosseno de 0 é igual a 1. Se tivesse em sentido contrário, aí seria um ângulo de 180 graus. Então, o cosseno seria igual a menos 1. Tá? Quando uma força está no mesmo sentido do deslocamento, significa que essa força está favorável ao movimento. Significa que essa força faz com que a velocidade do corpo ela aumente. Quando uma força está em sentido contrário ao movimento, significa que essa força está contra o movimento. Então, o trabalho será o quê? Negativo. Tanto que o cosseno de 180 é menos 1. Então, substituindo as informações que nós temos, a força é de 20 newtons, o deslocamento é de meio metro e o cosseno é igual a 1. 20 vezes meio dá 10. 10 vezes 1, 10. Logo, o trabalho é de 10 newtons. Questão 2. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Então, esse forte vento vai estar fazendo uma força de resistência ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Então, lembrando lá do primeiro ano da inércia, quando a velocidade é constante, significa que a resultante das forças é nula. Como nós temos o vento fazendo um movimento contrário, e ao pedalar vai ter uma força que é o mesmo sentido do movimento. E essas duas forças tendem a se anular. Pode-se afirmar, então, que a energia cinética está aumentando. A energia cinética ela depende da velocidade. Como a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Logo, essa alternativa é errada. A sua energia cinética está diminuindo da mesma forma. Se a velocidade é constante, a energia é constante. Então, ela não vai nem aumentar nem diminuir. Está errado. A energia potencial gravitacional está aumentando. Energia potencial gravitacional depende da altura. Como ele está descendo uma ladeira, ele tende a diminuir a sua altura. Logo, a energia potencial gravitacional vai estar o quê? Diminuindo. D. A sua energia potencial gravitacional está diminuindo? Sim, foi o que eu acabei de afirmar. Tá? E letra E. A sua energia potencial gravitacional é constante? Não, porque para ser constante ele tem que manter a mesma altura. Como ele desce uma ladeira, então significa que ele está diminuindo a altura. Logo, a alternativa correta é a letra D. A sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Questão 3. Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. Por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem a sua velocidade reduzida pela metade. Determine o módulo do trabalho realizado por essa força. Trabalho. A definição de trabalho, inicialmente, é que trabalho é igual a variação de energia. Tanto que energia é trabalho, trabalho é energia. Então vamos aqui, trabalho vai ser igual ao quê? Variação da energia. Neste caso, a velocidade era de 2 metros por segundo e reduziu pela metade, reduziu para 1. Houve uma variação da energia cinética. O que nós vamos fazer? Vamos calcular a energia cinética inicial, né, que vai depender da massa e da velocidade inicial. A massa é de 10, a velocidade inicial é de 2. Substituindo, encontramos então ó, 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado, 4. Multiplicado por 10, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, a energia cinética inicial é de 20 joules. Agora, nós vamos calcular a energia cinética final, tá? Prestem atenção que a velocidade aqui, ó, ela foi reduzida à metade. Como a velocidade era 2, então a velocidade final é a metade, 1 metro por segundo. Então, vamos substituir aqui na fórmula.
A massa é 10, a velocidade 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2, 5. Logo, a energia cinética final é 5 joules. Mas o que o problema está perguntando mesmo? É energia cinética inicial? É energia cinética final? Não, ele pede o trabalho. E o que é trabalho mesmo? Como eu afirmei aqui no início, ó, trabalho é variação da energia. Na física, variação é a diferença entre duas grandezas. É a grandeza final menos a grandeza inicial. Então vai ser a energia cinética final, que é 5, menos a energia cinética inicial, que é 20. 5 menos 20, menos 15. E presta atenção que aqui nós temos alternativa, ó, mais 15 e temos menos 15. O correto será o quê? Menos 15. O trabalho é negativo porque a sua velocidade foi reduzida. Então, toda vez que a velocidade diminui, o trabalho é negativo porque a força está contrária ao movimento. Então, vamos para a revisão número 4. Qual é a variação da energia cinética de um objeto de massa m que se encontra sobre um plano horizontal, quando sobre ele for aplicado uma força de intensidade 50 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e arrasta-o por 5 metros? Agora aqui está o contrário. Eu quero que calcule a variação da energia e te deu informações sobre trabalho. Como vimos na questão anterior, trabalho é variação da energia, né? Então, nós vamos calcular o trabalho usando a fórmula de força, porque a força, nesse caso, eu estou considerando que ela é constante. A força aqui, ela é igual a 50 newtons. O deslocamento é de 5 metros e o ângulo aqui, ó, é de 60 graus, tá? E o cosseno de 60? Quanto que é o cosseno de 60 graus? É 1/2. Então, temos que lembrar lá dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. O cosseno, a gente monta a tabela da seguinte maneira: 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz no 2 e no 3. Então, o cosseno de 60 graus aqui é quanto? 1/2. Então, nós temos aqui, ó, 50 vezes meio vezes 1. 50 vezes 5 dá 250. 250 dividido por 2, 125. Então, o trabalho, ele será igual a 125 joules. Trabalho de 125 joules. Vai ser a letra D. Questão 5. Um corpo de massa igual a 3 kg é abandonado em queda livre de uma altura de 60 metros. Determina a energia potencial gravitacional desse corpo. Aí eu quero que determine a energia potencial gravitacional deste corpo na altura de 60 metros, tá? Energia potencial gravitacional. Como que calculamos a energia potencial gravitacional? Através do produto da massa pela gravidade pela altura. A massa informada aqui foi de 3 kg, a altura de 60 metros e a gravidade 10. Então, é só substituir. 3 vezes 10 vezes 60. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 60, 1.800. Logo, a energia potencial gravitacional é de quanto? 1.800 joules. Então, vamos lá para a última questão da nossa revisão. Uma mola é deslocada 10 centímetros. Ó, já começa a prestar atenção aqui que o deslocamento está em centímetro. E no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, o deslocamento tem que ser dado em metros. De sua posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é quando a mola não tem nenhuma deformação, tá? Aí eu desloquei em relação a esse ponto de equilíbrio 10 centímetros. Sendo a constante elástica da mola equivalente a 50 newtons por metro, determina a energia potencial elástica associada a esta mola, em razão desta deformação. Qual é a fórmula da energia potencial elástica? É constante vezes deformação ao quadrado dividido por quanto? Por 2. O x aqui, que é a nossa deformação, ele é 10 centímetros. Passar de centímetros para metro, basta a gente dividir por 100 ou deslocar a vírgula 2 casas decimais. Então, vou deslocar a vírgula aqui 2 casas, ficou 0,1 metros. Então, agora também é simples, só substituir. Então, nós temos aqui que a constante é 50, o deslocamento é 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Aqui nós podemos simplificar o 50 com 2,
50 dividido por 2, 25. 25 vezes 0,01 dá o quê? 0,25 joules. Então, está aí nossa revisão.